Obrigada! Que delícia! Bem-vindos! Olha, hoje a gente vai começar o nosso programa falando de gravidez no adolescente. A gente já tratou desse tema aqui, mas vamos voltar a ele porque a gente recebeu uma mensagem muito forte de uma menina de 16 anos que está grávida e não consegue contar para os pais. Ela se sente muito aflita e mandou pra gente esse pedido de que nós falássemos sobre esse assunto. Vamos ouvir o que ela mandou na mensagem. Tenho 16 anos e estou grávida. Não sei como contar para os meus pais e minha barriga já está começando a aparecer. Eu gostaria muito que vocês me ajudassem e falassem sobre isso no programa. Estou com medo e não sei o que fazer. Estou me sentindo perdida. Espero que vocês possam me ajudar. Bom, essa não é a voz dela, nós não vamos nem revelar o nome também, a pedido também dela para que a gente preserve a identidade e que ela possa então pensar, de acordo com o que ela for ver aqui, do que ela vai fazer. E a gente espera que realmente possa ajudar. Juliana, na sua fase de adolescência, você teve amigas, encontrou, conheceu alguém que passou por uma situação como essa, ou vê hoje em dia com o trabalho que você faz sempre com ONGs e tudo mais? Algumas, muitas. É uma coisa muito comum, né? Eu acho que tem todo um trabalho de prevenção, de conscientização que pode ser feito, mas assim, a gente tem que entender que isso acontece em todas as classes sociais e é uma questão que tem que ser falada, tem que ser discutida. Eu acho que a família pode falar sobre isso antes de a coisa começar a se tornar um risco, né? Para tornar mesmo essa questão não um tabu. E acho que o risco da adolescente ter medo de falar para a família é porque a família quer o bem dela, né? A família vai falar os melhores conselhos. De repente, no primeiro momento, pode ter um medo da rejeição, o medo de a culpa, né, por desapontar a família, né? Mas eu acho que no final das contas a família quer o bem, a família ama. Então vale a pena ela se preparar, tomar coragem e contar o quanto antes. A doutora Fátima, na verdade, ela disse uma coisa que, assim, às vezes a pessoa fica com medo de decepcionar e a família fica com medo de falar, com medo de estimular. Muitas famílias não falam porque acham que, ao falar sobre isso, vão estar estimulando a jovem. Pois é, na verdade, é fundamental poder falar. Quer dizer, muito do que acontece na gravidez é por desconhecimento e por um pensamento mágico que as adolescentes têm de que podem transar, que podem ter relações e que não vão engravidar. Então, podem engravidar sim, mesmo relações que não se completam, quer dizer, são um risco. E o que é mais importante, Fátima, é o seguinte: quanto mais cedo falar para a família, melhor. Porque o grande problema é quando a gravidez é numa pessoa muito, quer dizer, num adolescente, existe o maior risco de uma série de problemas, de prematuridade, de uma gravidez de risco. Então, quanto mais cedo ela procurar o médico e for fazer um acompanhamento desse bebê, melhor, né? Agora, tem que se falar nas famílias sobre essa questão da gravidez, é importante, a despeito, a gente entende que algumas mães têm dificuldade, mas hoje eu estava lá no camarim esperando para entrar e tinha uma mãe lá, uma avó que parecia mãe. Eu fiquei pensando, meu Deus, que geração é essa? Que vão ter bisavós com cara de mães, né? Quer dizer, então é uma doidice, quer dizer, então essas pessoas, a gente tem que poder falar. Eu acho ótimo que você esteja abrindo esse espaço, eu estava aqui também quando você trouxe esse assunto. E o que é importante é o seguinte, tem também uma coisa romântica, como se fosse bacana ter filho na adolescência. Não é legal, não. Quem puder esperar, quem puder ter uma relação estável com um parceiro que está envolvido num relacionamento, para uma criança é muito melhor ter pai e mãe, é muito melhor ter uma coisa planejada. A Érica é filha de uma mãe adolescente. Sua mãe foi mãe aos 18? 17. 17? Isso. E aí, o que ela falava para você sobre isso? Mas sempre... ela tem muita vergonha, na verdade, de falar sobre sexo, essas coisas. Só que assim, no colégio, na creche onde meu irmão e eu frequentávamos, eles sempre falavam pra gente. Então tinha, não uma aula de orientação sexual, mas explicava. A primeira relação, você já tem que usar camisinha. Quando você tá se conhecendo, então isso é bacana, né? Desde pequeno, a gente ter essa informação do que é que na primeira vez que você for ter a relação, sim, você vai engravidar. Porque ainda tem crianças que não sabem, não tem essa informação. Mas a minha mãe, pelo receio, vergonha, na verdade, né? Eu falo, ela sabia que no colégio eu tinha essa informação. Então ela mesma não ficava em casa dizendo pra você, cuidado, olha o que aconteceu comigo. Pro meu irmão, ela deixava sempre uma camisinha na gaveta. Mas pra mim, ela sabia que eu sempre tive orientação. Meu irmão é um pouco mais novo que eu. É tanto também que ele foi pai bem cedo, com 19 anos. O seu irmão? Sim, ele foi pai, na verdade, de idade de 2 já.
Mas pelo fato dela ter vergonha, ela não falava tanto de sexo, mas na creche, na escola, ela sabia que eu tinha essa orientação. Então ela não se preocupava tanto. Mas que meu irmão mesmo que colocava lá a camisinha. Vamos chegar para cá então um pouquinho. Porque eu vou chamar, a doutora falou que tinha muita gente jovem, vou chamar a Laura. A Laura e a Sol. Oi, Laura, tudo bem? Olha só, a Laura foi mãe aos 17, né? Fui, com 17 Poucos meses depois de começar a namorar o Francisco, filho do Otávio Miller e da Preta Gil. com 4 meses juntos. 4 meses de namoro. Aí eu sou modelo, viajei, ele foi me visitar. E aí foi me visitar no meu aniversário. Quando eu voltei, descobri que estava grávida. 17 anos? 17 anos. Acabado de completar 17 anos. O que passou na sua cabeça naquele momento? Desesperada. Então você entende essa nossa telespectadora que está desesperada? Não, entendo. Tudo que ela está passando, eu passei. É um desespero. Você não sabe como contar, você não sabe como seus pais vão reagir. Você não está entendendo o que está acontecendo, sabe? Você fica tipo, tô grávida. Tem uma pessoa dentro de mim. E agora? E você acha que, por exemplo, para quem você contou primeiro? A gente contou primeiro pra Preta. É? Foi. Pra depois contar pra minha mãe. Você tinha mais receio de contar para sua mãe? Tinha. Porque eu sempre brincava com ela. Eu chegava em casa e falava, mãe, eu tenho que te contar uma coisa. Ela que eu tô grávida. Aí ela, para. Isso de brincadeira? Isso de brincadeira. Eu falei, como é que eu vou contar de verdade agora? Nossa, mãe. Como é que eu vou contar de verdade agora? Deixa eu ver com ela. Ela tá aqui. Você falava de brincadeira, mas era para dar um recado no fundo. Era, mas eu nunca imaginei também. Quando ela falou, pra mim foi um susto. Foi, Denise? Foi um susto. Você achava que não ia acontecer nada com ela? Não, porque ela sempre perguntava, mãe, quantos anos você teve filho? Eu falei, 33. Aí ela, eu vou ter mais ou menos nessa idade. Quando eu tinha 17, eu nem imaginava, né? Nada, nem desconfiava. Estava enjoada e tudo, mas eu não desconfiava. E você conversou com ela sobre... Era um assunto que vocês tratavam abertamente? Muito. Eu sempre falei com ela, muito. Todo tempo. Porque a gente é muito grudado, só tenho ela, né? Aí, a todo tempo eu falava pra ela. E ela também me afirmou, não quero filho agora, tô com a minha carreira primeiro. Então eu nem imaginava. E de que maneira foi uma interrupção? Deu uma pausa na sua carreira. O que aconteceu para que você tivesse a Sol? Eu tive que parar de fazer tudo, né? Porque eu era modelo. Então, não dá pra ser modelo, né? Grávida. E aí, foi aí que surgiu a ideia do blog. O meu marido deu essa ideia pra eu me ocupar. Porque eu fiquei muito triste quando eu fiquei grávida. Fiquei tipo, e agora? No meio da minha carreira internacional, o que eu vou fazer? E foi ótimo, porque eu ia compartilhando as minhas experiências. O blog, a princípio, não era pra ajudar. Era pra você compartilhar, trocar experiências. E eu conheci muitas meninas que ficaram grávidas com a minha idade, então foi ótimo, que eu aprendi muita coisa. Eu acredito que eu ensinei muita coisa também. Vai uma troca, né? Uma troca. Por ver, você acha que é mais difícil contar pra mãe as coisas ou contar pro pai? Tem diferença no homem e na mulher? Você acha que pra você como é que seria? Mais complicado? Eu prefiro nem pensar nisso ainda. Não, em relação às suas são pequenininhas, tem 4 anos e 1. Não, é que tá, eu nem imagino minha vida sem minhas filhas, né? Você também é. Não. Agora, claro. Mas eu fiz isso de modo que as tivesse quando supostamente estivesse preparado, eu e minha mulher. Eu tento me colocar no lugar também dessas mães e pais adolescentes e tal. É uma barra, deve ser uma barra absurda. Eu não sei nem como eu contaria também. Com quem você tinha mais abertura na sua casa? Seu pai, sua mãe? Pra quem você tivesse que contar algum problema, pra quem Talvez era? pra minha mãe. A mãe, tô grávida. Seria assim? Também, né? Porque o pai também fica. Também fica. Érica, você teria mais dificuldade ou você teria facilidade de contar pra ela algo assim? Não, é tanto que com o meu irmão foi muito engraçado, porque o primeiro filho dele é uma história, não posso contar, mas... posso contar, mas enfim, a história eles chegaram, minha atual cunhada e meu irmão, no sofá pra falar pros meus pais. Só que assim, foi aquele suspense, e os dois estavam com cara de aterrorizados. Assim, mãe, eu vou ter um filho, mãe, eu tenho um filho. Mas eu acho que os meus pais, eles são muito cabeça aberta e agora eles já estão também bem acostumados com os 2 netos deles. São os segundos filhos deles, né? Na verdade eles se tornam pais 2 vezes, então seria mais tranquilo. Mas acho que seria para meu pai. Isso era uma preocupação para você, Juliana? Você imaginava assim, não? Sim, não eu tinha muito medo. E eu acho que seria difícil contar para minha mãe e para o meu pai também. A minha mãe, ela é muito mãe, sabe? Aquela mãe não é tão mãe amiga, colega. Ela é mãezona, afetuosa e tal. Mas assim, eu acho que isso também é uma coisa que às vezes a gente interpreta errado, né? Assim, ela quer o bem mais do que qualquer outra pessoa. Então, apesar do medo, eu acho que
que vale a pena contar logo para a mãe e a mãe vai ser a pessoa que vai ajudar a achar um melhor caminho, né? Hoje você também acha isso, né? Hoje eu acho que eu deveria ter contado logo pra ela, não ter ficado tão nervosa, porque tudo se acerta depois, mas eu entendo quem fica nervosa, porque é um susto muito Vou chamar grande. uma turma pra cá, então. Vou chamar a Gabriele. A Gabriele tá com 18, é mamãe da Heloísa, que tem 2. E vou chamar o Anderson, que é o papai, né? Tudo bem? E vou chamar também a Dayana, você falou tudo se acerta depois, a Dayana e o Luciano pra virem pra cá também. Ela já tá em casa, né? Tá tranquila. A Dayana foi mãe aos 15, Dayana? Isso, Fátima. E quer dizer, isso há quanto tempo? Isso já há 19 anos. 19 anos. Então, já tem ali a Stephanie e o Luciano tem o Lincoln. Também foi pai jovem. Com 16 anos. Com 16 anos. Viveram todo esse drama. Tudo isso que elas estão passando, nós passamos também, assim, foi muito difícil. Para contar para o meu pai e para minha mãe, na verdade, contei para um primo meu primeiro. Aí depois criar coragem, sentar no sofá, a família inteira para contar, ver meu pai chorando, minha mãe. Foi muito triste, assim, porque eles querem nosso bem, então eles sabem a dificuldade que nós vamos ter após ter um filho. Hoje está com 19 anos, criada, né? Está seguindo a vida dela, mas muito medo, desespero, assim. Vamos colocar aqui no telão, que eu vou querer saber da Gabriela. Gabriele, quais seriam os principais... O que você também não contou logo? Não contei. Não contou? Não contei, só contei com 6 meses. Com 6 meses? Só. E como é que você conseguiu até 6 meses? Porque eu sempre fui muito magrinha, então eu não tinha muita... Assim, não criei muito corpo, eu só fiquei com barriga. Então eu costumei a usar roupa larga. Eu não trocava de roupa na frente da minha mãe. Eu me escondia no banheiro para trocar de roupa. E ela também não foi percebendo. Aí eu fui levando até, tanto na escola, quanto no balé, quanto em casa, para os meus amigos. Escondi o máximo possível. Você falou que estava usando roupa larga, né? Sim. Essa nossa telespectadora também contou pra gente. Como ela não contou ainda, ela também está tentando esse artifício. E que, infelizmente, o medo dela maior é com o pai, porque ela considera ele mais agressivo. Então, ela tem um pouco de receio. Mas, às vezes, assim, a reação... A sua mãe acabou expulsando você de casa. Sim, minha mãe me expulsou de casa, mas a reação pior de momento foi do meu pai. Foi? Porque ele queria, sei lá, se ele pudesse, ele sumia comigo do mundo. Mas ela me expulsou de casa, morei com ele durante um bom tempo, com ele, com o pai dele. Só que não deu certo, porque chegou uma fase que eu precisava de ajuda dela. Eu sentia muitas dores, eu precisava ir no médico, ele não tinha esse cuidado. Assim, ele até tentava, mas não era a mesma do que ter a mesma coisa da minha mãe. Qual era então o seu maior medo? Na hora de contar, era a reação? A reação dos pais e preconceito dos amigos. Isso era o que mais te preocupava? Débora, eu ia levar o microfone, mas a Heloísa já trouxe para você. Foi. Você, assim, a sua reação te surpreendeu? Sim, no primeiro momento eu fui totalmente contra. Aí quis puni-la de alguma forma. Não, então vai morar com o Anderson. Mas aí depois eu dei apoio o tempo todo. E até hoje ela mora comigo. E quem apoia sou eu. E aí, hoje, como é que você vê, assim, como é que é o seu relacionamento com o Anderson, com a pequena? Você ajuda a cuidar? Sim, a gente tenta viver em harmonia, né? Tem os conflitos, né, que são normais. Mas a gente tenta viver em harmonia. Eu gostaria muito que eles casassem, ficassem juntos numa boa, criassem a Elo juntos. E hoje vocês namoram? Vocês são... Não mais? Não mais. Então, mas depende ele continua... do dia. Depende do status. Tem dia que tá namorando, tem dia que não tá namorando. Tem que olhar o status do Facebook. Tem que dar uma olhada? Muda muito assim, é? Muda. Então, eu fiz a pergunta hoje, não, né? Atualmente não estamos. Atualmente não estão? Não. Anderson, mas não significa que tem um estarão no futuro, né? Não sabe? Não sei. Mas em relação à pequena, como é que você recebeu a notícia quando ela te deu a notícia da gravidez? Pra mim foi... No momento eu fiquei meio aflito. Ficou? Mas quando você vê a sua filhinha assim hoje? Eu fico muito feliz. Eu cuido dela. Ele é pai babão. Eu considero ele mais pai dela do que eu mãe. Mas em que sentido? Em todos. Ele é muito paciente. Ele cuida muito dela, assim, às vezes a gente tá na rua, ele fica muito preocupado. Eu sou mais assim, deixa ela brincar. E ele não, é todo assim, não, ela vai cair, vai se machucar. Olha só, a gente acaba trazendo aqui alguns exemplos de famílias que estão tentando, estão dando, né, apoio. Mas infelizmente, doutora Fátima, não é sempre assim. O Anderson, eles não estão namorando, mas está aqui, tem convivência com ela, tem uma relação, como ela está dizendo,
Mas infelizmente não é, na maioria das vezes, assim, né? Pai presente não é muito real também. Não é o muito comum. Quer dizer, assim, é porque quando tem isso é uma bênção, tá? Mas aí vai o alerta para as meninas, porque engravidar tem que ser uma preocupação muito mais da mulher, tá? Porque o filho, de fato, será, da doutora? mãe. Sim, não tem que ser uma preocupação conjunta. A gente não tem que criar meninos que queiram, junto com suas parceiras, evitar uma gravidez, caso, né? Não, concordo, mas na verdade quem vai ficar com a responsabilidade, o que a gente sabe que acontece na prática, as meninas aqui podem me garantir, é que assim, tem que ter uma conscientização maior da mulher, até porque a mulher amadurece mais cedo. Para o homem pode ser uma brincadeira, uma afirmação, uma coisa de ter um filho, e tem menos senso de responsabilidade. Talvez a gente possa perguntar ao pai, que foi pai aos 16, como é que foi para ele isso, né? Luciano, como eu foi? caí na real mesmo quando eu fui pai, quando ele nasceu. No período de gravidez, para mim estava brincando ainda. Para você não era nada. Mas depois quando eu vi ele lá pequenininho, eu falei, nossa, agora até chorei muito. Então ali você se sentiu pai mesmo. E você foi presente durante o... Total. Hoje ele mora com você? Mora comigo. Já tem tempo? Com 12 anos ele já veio morar comigo já. Então, na verdade, mas também é mais um caso, né, assim, que a gente vê de alguém que, né, surpreende, porque era jovem, com quantos anos você falou? 16, né? É assustador, porque a pessoa não tem maturidade. Ela ainda é um adolescente, ainda é uma pessoa que tem muito pouco controle dos impulsos, porque uma pessoa, um homem com 16 anos, ele não está totalmente formado. O senso de responsabilidade é menor, quer dizer, a capacidade de dizer não, a capacidade de aceitar que não dá para fazer agora, tem que esperar um pouco. Não existe isso de esperar, né? Quer dizer, a gente quer uma coisa que é para já. Tudo é possível. Eu quero um carro, se o carro não está disponível, é do meu pai ou da minha mãe, eu posso ir lá, pegar a chave e sair. Só que eu me esqueço que antes eu tenho que perguntar se me deixam. Deixa eu ver com elas uma questão que é muito importante, que é o seguinte, olha só, gente, de 100 meninas que engravidam na adolescência, só 2 conseguem continuar na escola. Então, é a maior causa de evasão escolar. Aconteceu com você? Comigo aconteceu, Fátima. Eu engravidei já no final da 8ª série, então consegui ainda finalizar, mas para seguir a gravidez, não consegui. Sofri muito, tive muito problema durante a gravidez. E para retornar aos estudos, eu vim conseguir terminar o colegial aí, já com 23 anos. E num supletivo também. Né, já os meninos, acho que é nisso que a doutora Fátima fala, né, André? Os meninos continuariam normalmente a vida escolar, né? É uma verdade injusta, né? Para o homem a vida parece que segue mais facilmente, com menos traumas. Infelizmente, é muito injusta, né? Com menos responsabilidade, eu diria. Não é tanto, quer dizer, às vezes, e a gente está vendo uma geração de pais, a gente vê frequentemente aqui, alguns pais de hoje que são muito mais presentes nos cuidados com os filhos. E até vai um conselho, toda vez eu digo, olha, sejam pais. Aí você estava falando, quer dizer, eu queria enfatizar para os meninos e para as mães de meninos, para os adolescentes e para os adultos homens, ser pai, poder cuidar do filho desde o começo é um enriquecimento fantástico. Quer dizer, essa pessoa vai ganhar muito pessoalmente por isso. E o que a gente espera realmente é que eles, né, acho que nessa nova formação de novas famílias e tudo, estejam o tempo todo mais presentes. Com você e o Chico, como é que funciona? Ele é quase mãe. Eu falo para todo mundo que ele só não amamentou. Porque ele tem, às vezes, em algumas situações, ele tem mais paciência que eu. Ele é um pai muito presente, eu sou muito feliz e muito grata a Deus, porque é o que você falou. Os pais costumam abandonar, ainda mais na adolescência. E é um momento que você está precisando de alguém do seu lado. É um momento de desespero. A gente viu ali na lista, né, medo de preconceito. Qual era a sua maior preocupação? A minha maior preocupação era a reação dos pais. Eu não tinha preconceito com os meus amigos, não. Eu não sei se era porque eu tinha parado de estudar, porque eu fui viajar. Então, eu não sei como eu ia lidar no colégio, mas eu não tive muito esse medo. Mas o meu medo mesmo foi a reação dos meus pais. E perder a liberdade também. Isso que eu ia dizer. E perder a liberdade, assim, mudou? Muito medo. Você hoje faz as mesmas coisas que você fazia? Não. Se bem que minha mãe nunca deixou eu sair muito. Nunca fui de curtir final de semana. Mas depois que eu tive a Heloísa, piorou bastante. Assim, de vez em quando até ela fica, eu acho que ela fica com pena.
Porque tem dias que eu chego a chorar. Mãe, pelo amor de Deus, deixa eu sair. Aí ela fica com a neném. Mas tem dias que minhas amigas chamam e ela fala, não vai. Não vai mesmo. Aí eu fico... isso é uma coisa que vai acontecer, não tem jeito, As né, consequências maiores são para as mulheres mesmo. Sim. E por mais que existam pais conscientes, presentes, né? A gente é responsável por transformar essa realidade, essa mentalidade machista, né? De que a mulher é responsável por prevenir e a mulher é responsável por cuidar. E tem muitos pais que realmente ficam ali na tangente, ali, fica ali do lado, mas não está presente de fato, assim, não tem aquela qualidade da presença. Eu acho que isso é importante, assim, ser responsável por pensar onde que a criança pode estudar, qual é a melhor forma de conduzir a educação dessa criança, assim. São responsabilidades que são dos dois, né? Luciano, hoje você, quando cria o seu filho, o Lincoln, você tenta fazer com que ele seja um adulto mais consciente em relação que a gravidez é uma responsabilidade dele, da menina? Total. Como é que você tenta passar isso para ele, a sua experiência para ele? A conversa é aberta mesmo, fala de tudo. Aí eu passo pra ele tudo o que eu passei pra ele não fazer igual também, né? Entendeu? E mostrar o certo pra ele também. Renato, você só teve meninos? Meninos e meninas. Meninos e meninas. E como é que era em relação a essa questão da gravidez na adolescência, de conversar, de ser aberto ou não? Como é que era? Vocês falavam francamente sobre tudo, abertamente? Esse assunto transcorreu normalmente, não houve nenhuma exceção, não. Foi tudo normal. Inclusive, para mim, um assunto assim, meio novo, sabe? Porque não aconteceu. Então, não posso dizer se feliz ou infelizmente. Chico, vocês conversavam francamente, abertamente, se tivesse que falar sobre alguma coisa, alguma dúvida? Sobre tudo. A gente teve muito diálogo em casa. Eu sou pai, fui pai com 26 anos. E tudo correu bem, graças a Deus. Então, não viveu isso tão de perto, né? Agora a gente tem uma imagem muito bonita do aniversário de 1 ano. Elas são muito amigas já, viu, gente? As duas estão bem amigas, cada uma com um microfone, com uma boneca, tá ótimo. Mas tem uma imagem super bonita do Gilberto Gil cantando pra ela, bisavô, né? Bisavô, cantando pra ela no aniversário de 1 ano, uma música que ele compôs. Tudo bem aí, Sol? Tudo bem? Vamos dar uma olhada, que linda. Ele tá cantando com o Chico, né? Tá. A Preta também cantou. Avós e bisavós. Seja que deseja a sua geração. Todos que estão aqui, mais do que virão. Eu acho que o que torna muitas vezes difícil essas conversas é porque é óbvio que depois que a gente vê uma criança assim, correndo, saudável, a gente amolece, o coração fica, né? É natural que a gente se apaixone, que você fique super tenso para falar, mas que seu olhar seja de apaixonado para sua filha, não é? Verdade. Mas a gente não pode esquecer a dificuldade que é, né? E que infelizmente não é para todo mundo que acontece assim, né? Não. E que as meninas, como essa nossa telespectadora que está aflita lá e não sabe o que fazer, eu acho que a principal coisa é que acho que é consenso que tem que falar. Você tem que dar um jeito de conversar. Você e todas as outras que estão passando por esse momento, né? Não tem mais jeito. Ali você tem que conversar com a sua família e tudo mais. Até porque por questões de saúde, né, doutora Fátima? Porque uma gravidez não acompanhada, principalmente de uma menina de 15, 16 anos, 17, é um risco tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, a próxima etapa é não causar um mal maior, nem para você e nem para a criança, né, doutora? Não, e tem que confiar na família. Quer dizer, agora mais do que nunca ela vai precisar dessa família. Então, Sim. A primeira coisa é se preparar e ter essa conversa. Exato, porque ela não dá mais para adiar, né? Eu não sei com quantos meses exatamente ela está,
mas é hora de falar para que no futuro você possa olhar como uma fase difícil, uma fase que você vai ter que superar. Acho que passa, né? Tudo resolve. Exatamente. Hoje você está aí, né, seguindo sua vida. Hoje eu estou seguindo minha vida, minha filha também é totalmente independente, mora comigo ainda, mas assim, passamos muitas dificuldades, mas graças a Deus, meus pais me deram muito apoio, inclusive para voltar a estudar, para seguir minha vida, seguir em frente. Então, assim, hoje tá mais tranquilo, mas não é fácil, não né? é fácil. É lindo, as crianças são incríveis, é uma delícia. Mas se não dá pudesse pra escolher, romantizar, é muito difícil. né? Se pudesse começar, né, não ter acontecido nesse momento, acredito que você talvez tivesse esperado mais um pouco, né? Teria esperado e também eu acho que no momento ainda estou na fase da aceitação. É? Ainda não consegui. Você não se vê tanto mãe? Não me vejo tanto mãe. As minhas amigas até falam, tenha mais paciência, só que às vezes Mas você talvez tenha tido alguma coisa, teve algum tipo de depressão pós-parto? Tive um princípio de depressão pós-parto. Só que quem me ajudou a sair foi minha mãe. Eu não queria que ninguém fosse lá em casa, não queria que ninguém visse ela. Não queria nem pegar muito. Ela chorava, me irritava, eu deixava ela um pouco de lado, não queria amamentar. Eu tive um problema de mastite, porque depois de 1 ano eu ainda não aceitava a amamentação e eu tirei ela do peito à força. Nunca... Não é questão de gostar, mas eu nunca aceitei amamentar. E é o que eu falo. Quando tem mãe jovem, sofre a mãe e a criança. Não só a mãe, não só os pais. A criança também sofre, porque querendo ou não, coitada, ela tinha que ser amamentada e eu você não conseguia, né? Não conseguia. Mas a depressão pós-parto pode até vir em qualquer fase da vida, né? Mas a gente até é um assunto que a gente pode vir a tratar, né, doutora? Porque é uma aflição. A senhora, é maior a incidência em jovens como ela, doutora? Não necessariamente, quer dizer, não tem a ver especificamente com essa situação. Mas, assim, claro que o sofrimento piora. Porque, na verdade, quando a pessoa reconhece mais precocemente e pode pedir ajuda... Porque o principal é isso, na depressão pós-parto, a pessoa precisa muito de ajuda dos outros. Porque é um processo bioquímico, biológico, quer dizer, cerebral, que não depende da vontade, generosidade, da vontade. E o bom é que ela pôde contar com a mãe, certeza. né? Não, as filhas sempre contam com as mães. É verdade. Pode demorar mais, ou pode menos, ter que ouvir, né, um sermão maior, um sermão menor. E uma coisa importante é o seguinte, sermão significa que gosta. Abandono é que é não gostar. É verdade. Alguém errou, alguém se precipitou, tem mais que levar uma certa carraspana, né? É verdade. Um pito e depois passa e vamos em frente. Muito obrigada por terem vindo dividir essas histórias com a gente.